E não, errei totalmente aqui a apresentação, eu tô viajando. Não, nem isso aqui não. A gente está falando, nossa última aula a gente estava falando sobre o quê, hein? Só para me localizar aqui. Constitucionalismo no Brasil. Viajei aqui. Na verdade, eu acho que eu até já falei sobre. Eu falei sobre a Constituição de 88 já e tal, né? Já até coloquei esse slide para vocês disponível lá. Nosso assunto agora já é esse aqui, ó. Poder Constituinte. Isso. Na verdade, eu acho até que eu já falei sobre a Constituição, falei das novidades que ela traz, enfim, que ela poderia ter avançado mais, não avançou tanto. Professor, Oi. a última coisa que eu anotei foi o equilíbrio e o contrapeso dos poderes, a criação do MP e da Defensoria Pública. É isso mesmo. Eu já estava falando sobre a Constituição de 88. Tranquilo. A gente termina a parte histórica e daqui para frente vamos tratar de algumas questões um pouco mais práticas, tá? Vamos falar então agora de poder constituinte. Nas últimas aulas, eu estava falando justamente sobre a questão do poder constituinte que deu origem à Constituição de 88. E aí a gente tem essa ideia, né, do poder constituinte como aquele que cria todas as coisas a partir do zero, a partir do nada. Ou como se diz em latim, ex nihilo, né, criação a partir do zero, criação a partir do nada. Então, o poder constituinte é aquele que dá origem ao Estado, ao direito, ao povo. A gente falou sobre isso já no início do semestre. E o poder constituinte, ele faz essa mediação entre o direito e a política, porque a Constituição tem essa dupla dimensão, uma dimensão política, além de uma dimensão jurídica. Então, a gente tem essas duas questões iniciais aí, ao pensarmos poder constituinte, né? A questão de que ele, pelo menos na tradição francesa, que é a tradição que a gente vai usar no Brasil, de um poder que cria todas as coisas a partir do zero, e ao mesmo tempo essa ideia dessa junção no poder constituinte da política e do direito, dando origem à Constituição, que igualmente tem essa dupla dimensão. Tá? Então, vamos para frente aí. Essa ideia do poder constituinte criando todas as coisas a partir do zero e tal, é muito a tradição francesa. Quem vai chamar a atenção para essas três tradições aí é o Canotilho, um constitucionalista português. Só que além da tradição francesa, a gente vai ter a experiência única da Inglaterra, em que o poder constituinte, como a gente viu, ele teoricamente não cria nada de novo. Toda vez que surge uma nova norma constitucional na Inglaterra, é como se aquilo ali sempre tivesse existido. Então, a função do poder constituinte é apenas de revelar o que sempre foi, mostrar o que sempre, como as coisas sempre foram. No caso dos Estados Unidos, eles meio que buscam essa ideia, né? Eles são herdeiros da tradição inglesa, só que lá a Constituição, o poder constituinte que deu origem à Constituição americana tem uma data certa, né? Tem um momento em que ele surge. Então, ao invés de revelar, a gente tem a ideia de dizer, porque como eu insisti com vocês quando eu falei da Constituição da Revolução Americana, a Revolução Americana tem essa ideia de que os colonos estavam apenas querendo recuperar os direitos que eles sempre tiveram. Né? E aí, nessa ideia, o poder constituinte, ao criar a Constituição Americana, apenas colocou no papel aquilo que aqueles direitos que ele sempre tiveram. Então, ele apenas pronunciou, apenas disse os direitos que os americanos sempre tiveram. Essas duas são duas experiências muito particulares, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos. O resto do planeta, né, o resto do mundo, vem justamente nessa ideia francesa do poder constituinte como sendo este que cria todas as coisas a partir do zero, né, que zera todo o passado
e começa tudo, tudo novo. Essa tradição francesa que nós adotamos, nós e o resto do planeta, né, ocidental pelo menos, é a ideia do poder constituinte fazendo tábula rasa, né? Ou seja, cria todas as coisas a partir do nada. No caso da França, eles vão falar que o poder constituinte, daquela primeira Constituição, depois vem aquela sequência de trocentas outras, mas da primeira Constituição principalmente, ele estava rompendo com o antigo regime. Ok, gente, tábula rasa, fazer tábula rasa tem esse sentido. Fazer tábula rasa de alguma coisa significa você apagar todo o passado, colocar fora, colocar como se você colocasse uma pedra em cima, zerasse e começasse tudo do zero mesmo, né? Presta atenção que eu estou dizendo tábula rasa, tá? Já teve gente em prova minha aí, em períodos passados, nem sei se foi na UFOP ou em outra faculdade, que já escreveu que o poder constituinte fazia tábula rosa. Não é rosa, tá certo. Ok, gente? Não é tábula rosa, tábula rasa. Alba, né? Tipo isso. Não é távola, não é tipo lá do Rei Arthur, tá? É tábula rasa. Tudo bem. Eu aviso essas coisas e é bom que esteja gravado, porque daí depois acontece, né, de alguém fazer esse tipo de coisa na prova e eu fico, né, surpreso na hora que eu vejo isso em prova, como lá o negócio da Constituição imutável. Então, tudo bem. Essa ideia de poder constituinte, né, essa ideia, ela é muito própria de uma época do chamado iluminismo, que vocês já estudaram trocentas vezes, você sabe, né? Que o iluminismo tinha essa crença de que racionalmente a gente poderia passar uma borracha no passado, a gente poderia, se fosse usar uma linguagem moderna, né, deletar o passado e começar do zero. Só que a própria experiência francesa que a gente viu, ela mostra quanto falsa é essa premissa. Como se a gente realmente conseguisse zerar o passado, como se a vida das pessoas, a tradição, a cultura, a história fosse um programa de computador em que você vai lá e reseta, né? E a gente sabe que não é assim. A gente viu no caso da França como que o passado autoritário, excludente, etc., ele volta várias vezes, né? A experiência francesa nesse sentido é muito interessante para mostrar que essa mágica que o iluminismo achava, né, que você iria apagar o passado e começar tudo do zero, isso não existe. Tá? Então, uma coisa que o poder constituinte e pensar uma nova Constituição é um grande desafio, no sentido de que essa Constituição nova, ela sempre vai ter que lutar, em primeiro lugar, tem que lutar com o passado. E essa luta com o passado é uma luta que é eterna. Vejam, por exemplo, que a gente no Brasil, passados mais de 30 anos da Constituição, a gente ainda luta, quando eu digo luta, institucionalmente, mas também do ponto de vista simbólico, né, do direito, em entender que a ditadura é algo ruim, que governos autoritários são uma coisa ruim, tá certo? Vejam quantas pessoas por aí saem pedindo intervenção militar, tá certo? Agora mesmo, eu li durante esse final da semana passada uma reportagem da Fórum falando sobre trocentos milico que foram nomeados marechais, inclusive o Ustra, né, um cara reconhecidamente torturador que torturou mulheres e crianças e foi postumamente nomeado marechal para que a filha dele pudesse receber um aumento na pensão milionária que ela recebe. Tá certo?
Exato. Que, obviamente, falar que ditadura traz liberdade é um terraplanismo mesmo, né? Então, é isso, é burrice. Não tem outro nome para isso, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa, você percebe que, apesar da Constituição de 88, com tudo aquilo que eu falei na última aula, tá certo? Aquele movimento democrático que foi a Constituição de 88, ainda assim, nós 30 e tantos anos depois, ainda estamos lutando com essas coisas. Tá certo? Então, desculpem, gente. Não é um negócio que você... Obrigado. Não é um negócio que simplesmente você apaga o passado. Nós ainda estamos lutando com o nosso passado, que insiste em não morrer. Ainda que a gente tente matar, né? Ele insiste em não morrer. O poder constituinte, na teoria original dele, e a teoria original dele do Abad Sié. Só um minutinho, gente. Eu vou ter que parar justamente para ver o negócio lá do porteiro. Só um minutinho, já volto. Ok, tô de volta. Não sei se vocês ainda estão aí. Chamem todo mundo aí. Ok. Então vamos lá. A teoria do poder constituinte, ela é uma teoria do Sié, aquele cara lá da Revolução Francesa que a gente já mencionou quando falamos da França, obviamente, né? E é uma teoria que ela é muito influenciada, tem uma relação muito direta aí com as ideias do próprio Rousseau, né, do contrato social. Por isso que eu estou colocando aqui essa ideia do poder constituinte muito ligado à ideia de um contrato social que as pessoas fazem para dar origem ao Estado de Direito, né? A diferença do poder constituinte num CIE, na ideia do CIE, para a ideia lá do contrato social, do Rousseau, é que o contrato social, tanto no Rousseau como nos demais autores chamados de contratualistas, ele era só uma ideia, ele era só um argumento filosófico. Aqui, o poder constituinte é um evento histórico, e por isso ele tem muito mais força, porque existe uma Assembleia Nacional Constituinte física mesmo, né? Pessoas que estão ali reunidas para dar origem ao Estado, e isso, obviamente, acaba tendo uma força muito maior. Tudo bem. No CIE, para o CIE, o poder constituinte, a Assembleia, né, que representa esse poder constituinte, que corporifica esse poder constituinte, é a própria nação, é o próprio povo que está ali presente através dos seus representantes. Portanto, se a Assembleia Nacional Constituinte é o próprio povo, é a própria nação, não existe nada antes dela, porque é ela que está dando origem a tudo, né? E não existe nada acima dessa Assembleia, exceto o chamado direito natural. E aqui, de novo, né, a gente tem que lembrar que o CIE está escrevendo uma época em que ainda se acreditava em direito natural. De qualquer forma, aqui a gente tem uma ideia importante, que é a Assembleia Nacional Constituinte tem como uma das suas grandes características a ideia de que ela não deriva, o seu poder não deriva de nenhuma norma e de nenhuma instituição anterior, e, ao mesmo tempo, a ideia de que, portanto, ela é suprema, ela pode estabelecer aquilo que ela quiser na vida ali dessas pessoas. Essas são características, essa ideia de que ela não deriva de nada anterior a ela e de que ela é suprema, são características do poder constituinte que eu vou mencionar mais aqui à frente. Ok? Então, estão me acompanhando aí? Beleza. Ainda com o CIE, né? O CIE, então, vai dizer que o povo, já que o povo é o soberano, né? A soberania é do povo, então, o povo que é o soberano, ele, através de representantes reunidos na Assembleia,
O que é, então, o poder constituinte? É o povo soberano, através de seus representantes, tomando uma decisão. Qual a decisão? A decisão de se constituir como nação, de se constituir como Estado de direito, como comunidade política. Ou seja, na ideia lá do CIE, ainda que a gente modifique um pouco essa ideia, ainda que a gente tire um pouquinho do romantismo dessa ideia ao longo dos anos aí, mas é importante a gente entender como é que a ideia foi construída, né? Essa mágica de o povo, através de seus representantes, tomando uma decisão histórica de se constituir como nação, como Estado de direito, como comunidade política, fazendo o quê? Estabelecendo a organização do Estado e elencando direitos fundamentais. Ok? Essa ideia aqui do CIE, ela não é muito diferente do que tudo que a gente faz, do que tudo que é feito quando a gente fala de poder constituinte até hoje. Né? De novo, nós já falamos disso desde o início do semestre, né? Toda a Constituição trata justamente desses dois grandes assuntos, né? E isso está presente ali desde o CIE. Ok? Bom, então, aí a gente pode falar das características do poder constituinte. O poder constituinte, ele é originário. E originário significa que, como eu disse, falei agora há pouco, originário no sentido de que ele não deriva de nenhum poder, né? Não há nenhum poder instituído. Não é o executivo, o legislativo, o judiciário, não há nenhum poder instituído que dê à Assembleia Nacional Constituinte autorização para agir. É ela mesma, a Assembleia, que se dá essa autorização. Tá? Então, nesse sentido, originário. Ele é autônomo. Autônomo no sentido de que não existe nenhuma lei, não existe nenhuma norma que cria esse poder constituinte ou que autorize esse poder constituinte a existir. Ao contrário, ele não só não deriva de nenhum poder, mas ele também não é autorizado por nenhuma lei. É ele mesmo, o poder constituinte, que se dá à lei. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas na aula passada eu falei para vocês que assim que a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1987, o primeiro ato deles foi escolher Ulisses Guimarães como presidente da Assembleia. O segundo ato deles foi aprovar um regimento interno. Ou seja, essa Assembleia Nacional Constituinte, ela é autônoma, porque foi ela mesma que se deu as normas. A autonomia significa justamente isso. Você é que dá as normas às quais você está submetido. Ok, gente? Na verdade, você tem vários processos diferentes para eleger a Assembleia, Ana Catarina. O que eu estava chamando a atenção é de que a Assembleia ela não deriva de nenhum poder. Não há nenhum poder que dê os poderes para a Assembleia agir. É ela mesma que se dá os seus próprios poderes. Ok? Estou falando aqui sem microfone. Hoje vai ter que ser em partes mesmo a aula. Doses homeopáticas, vamos lá. Então, autônomo, beleza. Ok? Originário e autônomo? Tá. O poder constituinte também é onipotente. E onipotente, na verdade, Maria Cecília, seria, na verdade, não seria um pleonasmo, né, mas na verdade seria um paradoxo, né? Porque se é a Constituição que dá poder para a Assembleia, mas a Constituição é criada pela própria Assembleia, entende? Na verdade, até a própria questão do povo também é uma questão que eu vou retomar aqui daqui a pouquinho. A questão da Constituição ser onipotente tem a ver com o questionamento sobre a Constituição
o poder constituinte poder estabelecer o que ele quiser na Constituição. Vamos lá. Andressa, a questão da legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte está no conteúdo, na forma dela ser feita de maneira democrática e no conteúdo produzido por essa Constituição. Ok? Porque, assim, se é uma Constituição feita, que é a questão que eu vou falar aqui do onipotente. Ah, tá. Deixa eu ir lá, gente. Agora eu acho que agora sim. Acho que agora acabamos. E eu quero, na verdade, justamente falar sobre essa questão. Eu vou deixar a pergunta com vocês aí enquanto eu vou lá e resolvo a questão aqui do moço, da porta. Uma Constituição pode, se o poder constituinte é onipotente, ele pode criar uma Constituição hoje em dia reestabelecendo a escravidão, por exemplo? Tá certo? Eu posso ter uma Constituição que diga que mulheres não são iguais aos homens, mulheres são inferiores aos homens, já que o poder constituinte é onipotente? Daqui a pouco eu respondo isso. Eu acho que agora eu consigo terminar minha aula sem problema de novo, gente. Vamos lá. Agora eu acho que vai. Bom, e aí? O que vocês acham da minha pergunta? Respondendo aí a minha pergunta. Poder pode, né? De bom tom já não é de bom tom. Que, na verdade, é mais do que ser só uma questão de ser ou não de bom tom. A questão envolvida aqui é se essa Constituição vai ser legítima ou não, tá certo? Por causa daquela questão que a gente já estudou no início do semestre, que é o chamado constitucionalismo. Ou seja, se eu penso que uma Constituição, ela necessariamente tem que tratar de direitos fundamentais e organização do Estado, uma Constituição que retroceda essa Constituição não é legítima. Ok? Então, antes de te dar a palavra aí, Andressa, só para a gente começar a pensar aí, assim, do ponto de vista formal, jurídico, não existe limitação. Uma Constituição, o poder constituinte até poderia estabelecer que a Constituição reinstitua a escravidão, por exemplo. Poderia no sentido de que é possível. Só que o produto dessa Constituição, o produto que seria essa Constituição, seria uma Constituição de verdade. Ela teria o nome de Constituição, mas não seria uma Constituição de verdade. Tá certo? Uma vez alcançado determinado patamar civilizacional, se quiser, a gente não pode retroceder. Ok? Diga. Quem foi levantou a mão? Foi eu, professor. Diga. Era só para ver se tem algum paralelo com o paradigma que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que a gente já conquistou, pelo menos achamos que conquistamos alguns direitos que não podem retroceder. E eu ia falar exatamente isso, sobre a legitimidade, o senhor já falou. É só para perguntar sobre o paradigma. É essa ideia mesmo, quer dizer, é claro que, quando eu estou dizendo que não existem limites jurídicos, isso é um negócio muito sério, porque significa que, do ponto de vista jurídico, eu poderia estabelecer uma violação nesse sentido. Agora, o constitucionalismo, ele é um limite que não é jurídico, mas ele é um limite político. Né? E vamos lembrar que o poder constituinte tem essa dupla dimensão política e jurídica, que eu comentei agora há pouco. Então, de um ponto de vista jurídico, faz sentido dizer que ele realmente é onipotente. Tá? E ilimitado, o ilimitado aí está no sentido muito parecido com a ideia de onipotente, né? Ilimitado porque o poder constituinte poderia mudar qualquer coisa face ao que existia antes. Por exemplo, durante a Constituição da Constituinte, que deu origem à Constituição de 88, o pessoal discutiu, por exemplo, se no Brasil
tem na Constituição a definição sobre a língua portuguesa, né? Mas se discutiu durante a Assembleia Nacional Constituinte qual que deveria ser o nome da língua falada no Brasil, se a gente deveria mudar para português falado no Brasil, e havia até uma terceira proposta, que era chamar de brasileiro a língua. Acabou prevalecendo a tradição, e a nossa, como todo mundo sabe, a nossa língua acabou continuando mesmo chamar português. Mas perceba, como o poder constituinte ele é ilimitado, ele teria, então, essa possibilidade de mudar o nome da língua, de português para qualquer outra coisa. Mudar a capital do país, enfim. Tá certo? Na Constituição de 88, a gente vai ter 2 territórios federais que foram transformados em estados, que são Roraima e o Acre, o estado do Mato Grosso, que foi dividido em 2 e surgiu o Mato Grosso do Sul, que não existia antes. Depois nós tivemos Goiás, que foi dividido também, surgiu Tocantins. Ok? Então, quando a gente está falando de poder constituinte, a gente está falando, inclusive, dessas possibilidades de mudança radical com relação ao que havia antes. A minha grande questão, tanto com relação a ele ser onipotente, quanto com relação a ele ser ilimitado, é que, de fato, não existem limites jurídicos, mas existem limites que são de natureza política com relação ao poder constituinte. Beleza? Ok. O poder constituinte, ele cria os poderes, né? Ele cria o executivo, o legislativo, o judiciário, o Ministério Público e etc. Então, o executivo, o legislativo e o judiciário, que são formalmente, né, só esses os 3 poderes, eles são poderes constituídos, né? Eu tenho o poder constituinte e executivo, legislativo e judiciário são poderes constituídos. Se são poderes... Qual que é o último ponto? Da onde? Do último slide. Deixa eu voltar lá. Ilimitado. Obrigada. Se os poderes são constituídos, isso significa que eles devem a legitimidade, a validade dos seus atos à Constituição. É por isso que qualquer ato praticado pelo Executivo, Legislativo e Judiciário fora dos limites da Constituição, esses atos são nulos. Tá? Bem numa ideia quase que teológica, né, de que a criatura tem que seguir o Criador, tá certo? De que se a criatura fizer alguma coisa fora daquilo que é ordenado pelo Criador, ela vai sofrer as consequências, enfim, uma ideia quase teológica mesmo. Não é à toa que o Carl Schmitt, um dos livros dele, se chama justamente Teologia Política, porque ele vai dizer que o que o direito moderno fez foi pegar a teologia cristã e sacralizar essa teologia, né? Ou seja, a Constituição meio que nessa figura de Deus, né? E etc, etc. Os poderes constituídos meio que a figura das criaturas que são criadas, né, por Deus e etc. Tá? Tem um autor italiano, o Maurizio Fioravanti, que ele vai justamente colocar aquela pergunta que eu fiz para vocês, é uma pergunta que o Maurizio Fioravanti faz no livro dele, que está inclusive na biblioteca física, né, se nós tivéssemos acesso à biblioteca, o mundo não tivesse acabado, mas lá na biblioteca tem esse livro, inclusive. E tem porque fui eu que comprei com um edital da FAPEMIG uns anos atrás. O Fioravanti ele vai justamente chamar a atenção para essa pergunta, né, sobre se existem limites ao poder constituinte. E aí, a resposta é aquilo que eu falei com vocês. Não existem limites jurídicos, mas existem limites políticos. Tá? A Constituição, o poder constituinte, ele pode criar uma Constituição e colocar o que ele quiser nela, exceto que essa Constituição não pode, de jeito nenhum,
violar um determinado patamar que a gente já alcançou. E esse é o limite político. Esse é um limite que tem a ver com o chamado constitucionalismo. Beleza? Tá. O poder constituinte, ele pode limitar as gerações futuras. É um pouco subjetivo, Maria Cecília, sim. Tem um certo nível de subjetividade aí, sim. Mas assim, não é que pode significar qualquer coisa, né? A gente está falando aqui de critérios do próprio direito constitucional, então não é o que o Bolsonaro, por exemplo, acha que é retrocesso ou avanço. Na verdade, a gente está falando daquilo que é posto pelo direito constitucional. Tá? Então, tem um certo nível de subjetividade aí, mas não é tão grande assim. A gente está falando de reconhecimento pela comunidade jurídica daquilo que não poderia ser instituído. Pelo menos pela maioria da comunidade jurídica, né? Tá. Vamos lá. Sempre há chance, sempre existe. Não existe, nada é garantido. Certo? Não existe garantia contra retrocessos. Né? O que a Constituição tenta criar são mecanismos para tentar lidar com esses riscos. Né? Sem que sugere rompimento da estrutura democrática. Bom, vamos lá. Uma vez estabelecido no poder constituinte, pelo poder constituinte, qual é a decisão fundamental de um povo, né? Que é isso que o poder constituinte faz ao criar uma constituição, pensar qual é a decisão fundamental de um povo a respeito de o que eles querem ser, né? O que eles querem fazer, etc, etc. Existe a possibilidade, quer dizer, é legítimo que esse poder constituinte vincule as gerações futuras, né? É legítimo que o poder constituinte diga para as gerações futuras o que elas devem, como elas devem ser, o que elas devem pensar, que tipo de projeto de vida elas devem ter, né? Bom, e aí, antes de eu responder, né, o que vocês acham? Vocês como herdeiros, né, uma nova geração aí, face à geração que criou a Constituição de 88. É legítimo que uma Constituição estabeleça esses moldes de vida? Sendo que vocês... ok. Sendo que vocês não participaram, né? Essa é uma questão... Aqui, na verdade, a gente está vivendo uma época de tanto medo de retrocesso que a gente está aceitando qualquer coisa, né? Assim, desde que não seja para retroceder, a gente está se segurando para não retroceder, né? Então, mas vamos lá. Uma questão importante aqui é o seguinte: toda Constituição, tá? Toda Constituição é um projeto. O poder constituinte, apesar dele ser encerrado, né? No nosso caso, apesar do poder constituinte ter sido encerrado, originário, né? Ter sido encerrado no dia 5 de outubro de 88, e toda a Constituição é sempre um projeto. Toda a Constituição sempre projeta algo para o futuro. Tá certo? E o que a Constituição... Pois é, né? O que a Constituição projeta, né, de uma sociedade livre, justa, solidária, etc., etc., de uma sociedade que reduz as desigualdades, pautada pelos direitos humanos, etc., tudo isso é um projeto. E uma coisa importante aqui nessa história é toda a Constituição ela tem sempre que ser pensada como algo que vai se colocar para o futuro, em que as novas gerações devem tomar esse projeto e dar curso, e continuar esse projeto. Ok?
não significa que novas gerações tenham que simplesmente seguir exatamente aquilo que foi previsto na Constituição. As novas gerações podem ressignificar esse projeto, podem dar ênfase a algumas coisas que não estavam muito claras ali, ou que, na verdade, houve uma mudança de direção, né? Mas o importante é que as novas gerações, ao tomarem o projeto da Constituição e seguirem ele adiante, isso é o que dá legitimidade à Constituição. Ok? Sim. Então, alguém me perguntou ali em cima, né? O que legitima o poder constituinte? Percebam, a Constituição é, portanto, o poder constituinte que lhe deu origem, ele é legitimado, por um lado, pelo processo pelo qual ele foi feito, né? A Constituição de 88, ela foi feita com um debate democrático enorme, com grande participação popular, ok? Audiências públicas, emendas populares, etc. Então, eu tenho uma questão no passado, mas uma Constituição ela também é legítima se ela consegue, se projetando no futuro, as novas gerações conseguirem enxergar essa Constituição como algo legítimo, para o qual elas, novas gerações, vão pegar e levar para frente. Ok? Até porque nenhuma Constituição é imutável, né, Maria Cecília? Que bom que essa lição ficou, né? Nem mesmo uma Constituição como é que é? Super rígida e imutável, né? Tudo bem. Vocês acham que eu vou esquecer isso, gente? Eu vou falar disso até o último dia de aula. Não vou esquecer disso. Nem sei quem é que errou. Não sei se foi você, não, Maria Cecília, mas nem... você está se entregando sem necessidade. Eu nem sei quem... nem sei quem é que errou, mas eu sei que mais de uma pessoa escreveu isso, né? Vamos lá. Se a Constituição, se em determinado momento a Constituição ela não fizer sentido mais para uma nova geração, essa Constituição morreu. Ok? Aí essa Constituição morreu. A grande questão nossa é que a Constituição de 88 ela ainda faz sentido para a gente. Para a minha geração, certamente, eu acho que para a geração de vocês também. Nós queremos construir uma sociedade livre, justa e solidária, nós queremos erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, tá certo? Eu acho que tudo isso continua fazendo sentido. Portanto, as novas gerações, ao tomarem esse projeto e darem seguimento a esse projeto, a Constituição todas as Constituições, então, elas vão ter esse fator de legitimidade olhado para o passado, para o processo que deu origem à Constituição, e olhado também para o futuro, ou, se você quiser, para o presente. A cada nova geração, ao tomar essa Constituição e levá-la para frente, essa Constituição se relegitima. Certo? Ok. E respondendo a pergunta, eu sou leonino, com ascendente em câncer, não tem nada de escorpião. Bom, tem câncer no ascendente, não sei se faz diferença, mas enfim. Entendi. Vamos lá, gente. Vamos retomar aqui, depois a gente discute o horóscopo. O poder constituinte, ele é um poder de fato ou de direito? Presta atenção aqui. Vamos lá. Depois a gente discute a Lua. O poder constituinte, ele é só um poder de fato ou ele é só um poder de direito? Presta atenção no que eu estou perguntando aqui. Um poder de fato é um poder que não tem origem em nenhuma norma. Um poder de direito é um poder que decorre de uma norma. Vamos lá. Quando você compra um celular, você está exercendo um poder de direito, porque existem toda uma gama de normas jurídicas que dão àquele fato, comprar o celular, consequências e caracterizações jurídicas. Ok?
Tá. Quando você, sei lá, se você está pisando na grama, era o exemplo do meu professor, estava a falar de coisas que a norma não prevê. Se você está pisando na grama, e supondo que não tem nenhuma norma proibindo, você está exercendo apenas um poder de fato. Tá? Quando eu tenho um ato que não tem nenhuma norma incidindo sobre ele, eu tenho apenas um poder de fato, não um poder de direito. Não ser um poder de fato não significa que seja ilícito, tá certo, gente? Porque mesmo um ato ilícito tem uma norma incidindo sobre ele. Quando eu estou falando de poder de fato, é de uma total ausência de norma. Ah, sei lá. De novo, o exemplo do meu professor de ED, nesse caso. O Robinson Crusoe, sozinho lá na ilha dele, que ele é náufrago, né, lá sozinho na ilha, ele está exercendo ali, tudo que ele faz ali é só um poder de fato, não existe nenhum poder de direito ali. Porque não existe nenhuma norma que incida sobre ele. Ok? Dito isto, diga, Gustavo. Professor, isso me lembrou de um livro que eu vi, que é aquele do Senhor das Moscas, que as crianças ficam na ilha perdida lá. Aí tem até no finalzinho que tem uma relação assim que fala, quando, não vou dar muito spoiler, mas uma pessoa fala assim, vocês são crianças bem educadas pela Inglaterra. Só que eles não estavam mais na Inglaterra. Então, isso seria um poder de fato ou de direito? Nessa ilha que eles estavam, as normas que eles seguiam. Isso, na verdade, você complicou um exemplo que, na verdade, nem ia complicar ele tanto assim, porque tem duas questões aí. Se você tem mais de uma pessoa vivendo nessa ilha e elas estabelecem regras em comum de convivência, você já tem direito. Tá certo? Mas, se a gente quiser complicar um pouquinho mais a história, mesmo Robinson Crusoe sozinho na ilha, ele leva toda a civilização judaico-cristã ocidental junto com ele. Então, de certa maneira, a gente poderia pensar que ele acaba levando tudo, inclusive o próprio direito, junto com ele. Mas, enfim, aí é uma questão lá para o pessoal de filosofia do direito responder. Não complica meu exemplo, não. Meu exemplo estava tão bonitinho, você foi e complicou ele, Gustavo. Adorei a pergunta, só que você estragou meu exemplo. Agora eu não sei mais como é que eu exemplifico o poder de fato. Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos lá. A minha questão aqui é, o poder constituinte, se ele é autônomo, né? Se o poder constituinte ele é autônomo, onipotente, etc., etc., ele é um poder de fato ou ele é um poder de direito? O que vocês acham? Muitos autores, durante muitos anos, disseram que o poder constituinte ele era só um poder de fato. Ok? Como vocês responderam aí. Só que, qual é o problema dele ser só um poder de fato? Tem um problema de técnica jurídica aí, que é uma coisa que o Kelsen chama a atenção, de que o direito não pode surgir somente do fato. Na pirâmide normativa do Kelsen, ele inventa lá a tal da norma fundamental para dar uma origem jurídica ao próprio direito. Porque o direito não pode surgir do mero fato. Que o mero fato seria só a violência. Ainda que uma violência sem sair cortando a cabeça, mas se não é um poder jurídico, ele é um poder que surge da violência. Ok? Por isso que o Kelsen inventa a ideia de norma fundamental. A minha questão aqui é, se o poder constituinte ele é só um poder de fato, como é que ele dá origem ao direito? Somente o direito pode dar origem ao próprio direito. Porque senão o sistema do direito ele não fecha, ele fica sempre dependendo de um outro sistema fora dele. Ou de alguma outra coisa fora dele. Ok? O que a gente vai falar hoje em dia é o seguinte: o poder constituinte, ele começa como um poder de fato, a partir do momento em que é instalada a Assembleia Nacional Constituinte, ela é um poder de fato,
porque ela está rompendo com a ordem jurídica anterior a ela. Ok, gente? Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui no chat. Então, o poder constituinte, ele começa com o poder de fato, ao romper com a ordem jurídica anterior a ele. Para eu romper com a ordem jurídica, eu não posso romper a ordem jurídica com uma outra ordem jurídica. Eu rompo a ordem jurídica com o poder de fato. Tá? Agora, a partir do momento em que é aprovada... Eu estou colocando no chat, depois eu vou explicar. A partir do momento em que essa Assembleia aprova um regimento interno, ela se torna um poder de direito. Você lembra que eu falei com vocês agora há pouco, em alguma das vezes aqui, quando interrompi a aula por causa do chaveiro, que a segunda coisa que a Assembleia Nacional Constituinte fez foi justamente aprovar um regimento interno. Tá certo? A partir do momento em que ela aprovou um regimento interno que regulou o funcionamento jurídico daquele poder constituinte, ela já não era mais, essa Assembleia já não era mais só um poder de fato, ela já era também um poder de direito. Ok? Então, na verdade, a pergunta é, a resposta, né? Sobre se o poder constituinte ele é só um poder de fato ou só um poder de direito, a resposta é, ele começa como um poder de fato e depois se torna um poder de direito. Beleza? Ok. Essa questão aqui, em tempos, vamos dizer assim, normais, essa questão ela pareceria um pouco mais difícil de ser respondida, mas hoje em dia, como eu disse, a gente está se segurando tanto para não perder tudo que a gente conseguiu conquistar, né? Que essa questão meio que perde um pouco o apelo dela, mas vamos lá. Toda Constituição, ela tende a cristalizar um certo modo de vida, ou uma certa forma que a gente pensa que seja a melhor forma das pessoas viverem, né? Só que, ao mesmo tempo, será em que medida que é legítimo a uma Constituição cristalizar uma determinada forma de vida? Forma de vida, gente. O que a gente acha que seja bom para nós? Que tipo de liberdade que nós queremos ter? Que tipo de proibições nós queremos impor? Que tipo de coisas as pessoas devem ou não devem fazer? Né? Tudo isso é a cristalização de determinado modo de vida, de alguma forma está presente na Constituição. O grande desafio de toda a Constituição é tentar não cristalizar de forma tão definitiva um determinado modo de vida, mas possibilitar que gerações futuras possam discutir e mudar esses projetos. Tá certo? Isso me lembra aquilo que a gente falou lá no início do semestre sobre os problemas de uma Constituição dirigente. Uma Constituição cheia de normas programáticas. Porque uma Constituição cheia de normas programáticas, ela vai pensar numa maneira somente das coisas serem e proíbe qualquer outra. Ok? Ou seja, toda Constituição pensada para os dias de hoje, ela tem que tentar ser mais maleável para possibilitar que novas gerações possam sempre rediscutir novas formas de vida. Imagine que a Constituição de 88 tivesse dito, por exemplo, que só é reconhecida a união estável entre homem e mulher. Eu teria, em princípio, eu teria um problema para, por exemplo, reconhecer uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Tá certo?
Tudo bem, a Constituição de 88 não faz isso, mas se ela fizesse, eu teria um problema ali. Um problema que na época não era visto como um problema, que na verdade, quando foi pensada a ideia da união estável, foi pensada como uma grande revolução, uma grande vitória, e de fato foi. Só que, ao passar do tempo, a gente vai perceber que reconhecer aquela forma de união estável excluía outras formas de união estável. Pois é, então, esse é o grande desafio, Ana Catarina. É a gente tentar criar uma maleabilidade que, ao mesmo tempo, não permita o retrocesso. É o desafio. É o desafio que vai ser colocado para cada nova geração. Tá? Isso, o conceito de família é um conceito que, se ele tivesse cristalizado na Constituição de 88, seria um problema. Ok? E percebam, ainda é um problema, algumas coisas ainda não foram resolvidas, como, por exemplo, a chamada família pluriafetiva, ou chamada família plurima. Anteontem mesmo, eu li mais uma vez o STF rejeitando a possibilidade de reconhecimento de direitos de famílias plurimas, né, porque não permite, tal, não gera nenhum direito, etc. Então, sim, a gente tem que estar sempre pensando na ideia de ampliar direitos, mas perceba, o fato da gente abrir a possibilidade da ampliação, abre a possibilidade do retrocesso também. Por isso que muitas constituições tentavam fechar tudo. Porque ao fechar, eu não permito o retrocesso. O problema é que ao fechar, eu também não permito o avanço. Pois é. Gente, falando nisso, eu sei que vocês chegaram a comentar aí, não é? Sobre voto impresso e não sei o quê. Eu sei que essa discussão, da maneira como o Bolsonaro faz, eu sei que essa discussão ela é mal feita, tal, mas eu queria, quer dizer, e eu sou totalmente contrário à adoção desse voto impresso auxiliar, mas eu queria só que vocês depois dessem uma olhada, depois se tiverem tempo, eu fiz um vídeo com um cara que é da área de TI, hoje ele faz mestrado, doutorado em filosofia pura, filosofia mesmo, só que ele leva essas questões de TI para dentro da filosofia, inteligência artificial, não sei o quê, em que o Carlos traz ponto por ponto dos argumentos que, teoricamente, por que a gente poderia ter o voto auxiliar, se ele seria mais seguro ou não e tal, e aí o Carlos vai desconstruindo essa argumentação ponto por ponto, depois dê uma olhada, porque essa discussão, normalmente, ela é muito mal feita. Pois é, você já viu então, né, Emanuele? O Carlos é muito bom mesmo nessa... Foi muito legal esse vídeo que ele fez. Muito bem, mas para quem não viu, acho que vale a pena dar uma olhada aí, ficou bem legal. Bom, até agora eu falei de poder constituinte como fazendo referência apenas ao poder constituinte originário, esse que cria a Constituição. Só que a gente sabe que existe também a possibilidade de você alterar a Constituição. O poder de alterar a Constituição é chamado de poder constituinte derivado. Ok? Poder constituinte derivado ou de reforma é esse poder de alterar a Constituição, e nós vamos estudar, na sequência, como é que funciona. E, naqueles países que são federações, países que são constituídos como federação, eu vou ter dois níveis de poder constituinte. Eu vou ter o poder constituinte nacional e o poder constituinte dos estados. Esse poder constituinte dos estados de fazerem as suas próprias constituições é chamado de poder constituinte decorrente. Ok? Originário. O Congresso Nacional exerce a função também de poder constituinte derivado e nos estados, logo que foi aprovada a Constituição de 88, cada estado membro
também fez sua própria Constituição. Em Minas Gerais, nós temos a Constituição Mineira de 1989. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O originário eu já falei. Só para terminar, né, sobre o originário, o poder constituinte originário ele pode surgir basicamente de duas formas, ok? Como é que a gente faz uma nova Constituição? A gente só pode fazer uma nova Constituição dando um golpe de Estado, ou seja, derrubando um governo democrático ou um governo autoritário, mas necessariamente instituindo um governo autoritário, ok? Quando eu tenho um governo democrático e uma elite política, uma elite econômica, uma elite militar derruba aquele governo e instaura um governo autoritário, eu tenho um golpe. Ou se eu tenho já um governo autoritário, ele é derrubado por outro governo autoritário, eu também tenho golpe, né? Ou eu posso ter uma revolução. Quando eu tenho revolução, eu estou falando de um governo autoritário que é derrubado por um movimento democrático. Vamos lembrar das aulinhas lá em que eu falei da Hannah Arendt, do livro dela sobre a Revolução, né, quando eu falei dos Estados Unidos. Ou seja, para fazer uma Constituição, ou é um golpe ou é revolução. Como nós estamos num regime democrático até agora, a Constituição de 88 só poderia ser refeita a partir de um golpe. Né? Agora, a gente vai ter... Sempre foi assim. A gente tinha uma exceção somente, que era... Já te dou a palavra, Andressa, só para eu terminar aqui meu raciocínio. Que a gente tinha uma exceção que era o chamado consenso, que aconteceu no pessoal na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. A gente já estudou isso. Depois que a Alemanha ela ainda estava lá sob a regência, vamos dizer assim, né, do França, Inglaterra e Estados Unidos, o pessoal ali resolveu fazer uma constituição. Ok? E aí França, Inglaterra e Estados Unidos aceitaram que os alemães fizessem uma constituição provisória, que foi a Lei Fundamental de Bonn, que está em vigor até hoje, de 1949. Eu sempre citei esse caso da Alemanha dizendo, olha, esse é um caso isolado, porque toda a Constituição surge ou de um golpe ou de uma revolução. Mas aí a gente tem acontecendo, mais ou menos, quase que desde o início da pandemia, um novo exemplo de uma Constituição, de um poder constituinte originário convocado meio que por um consenso jurídico-político, que é o caso do Chile. Tá certo? O caso do Chile é um caso bastante curioso, porque o Chile tem, até hoje, uma Constituição da época da ditadura do Pinochet. Quando acabou a ditadura, eles não fizeram uma nova Constituição, ficou a Constituição da ditadura do Pinochet, só que recentemente, por causa de várias revoltas que aconteceram no Chile, o pessoal lá resolveu fazer uma nova Constituição. Tá certo? E essa Assembleia Nacional Constituinte chilena é um exemplo assim, de democracia, de diversidade, assim, espetacular. Vou falar um pouco mais sobre ela depois. Mas diga, Andressa. Professor, eu me confundi um pouco quando você estava falando da substituição de um regime pelo outro, e quando era golpe e quando era revolução. No caso, se for um governo autoritário que vai ser substituído por outro governo autoritário, é golpe. Golpe. E se for democrático, por autoritário também. Aí, o finalzinho, o senhor falou que uma forma de substituir esse governo seria só por golpe, porque esse era autoritário, certo? Esse quem? Qual? Só esse governo atual. O atual. Não, atualmente a gente vive sob democracia, ainda que com todos os perrengues que a gente está numa democracia. Então, para substituir a Constituição de 88, a gente precisaria de um golpe autoritário. Ah, certo, entendi, obrigada. Agora, assim, um contra-argumento desse que eu estou falando é o exemplo do Chile. No Chile, a sociedade chilena, pelo menos a maioria da sociedade chilena, chegou no determinado ponto em que eles entenderam que a Constituição que eles tinham era péssima.
Mas percebam, a Constituição deles era uma Constituição de ditadura. O que eles deveriam ter feito lá atrás, quando derrubaram o Pinochet, eles estão fazendo só agora, 30 anos depois, sei lá. Ok? Então foi uma coisa meio demorada, assim, o pessoal demorou para acordar que a Constituição chilena já deveria ter sido alterada há muito tempo. Mas percebam, não está sendo feita nem por um golpe, nem por uma revolução. Beleza? Eles estão alterando. Foi aprovado pelo Congresso Nacional Chileno a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia recentemente foi votada, os membros deles foram votados, foram eleitos, ok? E ela tem umas regras muito legais, do tipo, pra vocês terem uma ideia, foi estabelecido que 50% da Assembleia tinha que ser 50-50 homens e mulheres. Só isso já é um negócio espetacular, porque, assim, apesar de que o Chile não tem um parlamento tão machista quanto o nosso, mas lá foi estabelecido expressamente, 50% tinha que ser homens, 50% mulheres. Aí sabe o que aconteceu na eleição? Elegeram mais mulheres do que homens, acho que eles elegeram 56% de mulheres. Aí tiveram que tirar algumas dessas mulheres, não puderam assumir para que pudesse ficar 50-50. Porque a regra era 50-50. Se tivesse colocado alguma coisa do tipo, tinha que ter pelo menos 50% de mulheres, ok. Mas a regra era 50-50 mesmo, não é? Mas tem uma outra coisa legal também. A presidente da Assembleia Nacional Constituinte, como eu já estou dizendo aqui, é uma mulher e ela é indígena. Ela não só é indígena, ela é Mapuche. Mapuche. Isso, gente. Os índios Mapuche no Chile, eles são não precisa ir muito longe. Imagina o que são os negros no Brasil, o nível de discriminação, violência estrutural, racismo estrutural contra negros, encarceramento de negros no Brasil, são os Mapuche no Chile. Mais ou menos nesse nível, assim. Só que os Mapuche no Chile são muito organizados, inclusive, eles são pessoas que vivem uma discriminação histórica no Chile, assim. E o fato de ser uma mulher e de ser uma mulher Mapuche é muito significativo. Eu sou bastante entusiasta do que vai acontecer lá. Eu tenho um amigo que ele é vereador no Chile, em Santiago. Ele chegou a ser candidato, inclusive, na Assembleia, não foi eleito, mas ele está participando ativamente pelo partido dele. Está sendo um processo bem interessante. Os conservadores, os favoráveis ao Pinochet estão perdendo, estão com uma minoria na Assembleia. A maioria absoluta dos membros da Assembleia são de partidos de esquerda e mulheres, como eu disse, aí tiveram que tirar algumas cadeiras de mulheres para que os homens pudessem assumir. Mas, ainda assim, a formação lá é majoritariamente de pessoas mais jovens, de esquerda, com a grande participação de mulheres, 50% de mulheres, enfim. Acho que vai ser uma Constituição interessante. Tá? Muito bem. Então, talvez, no futuro, a gente possa colocar aqui a Constituição do Chile como um exemplo também de Constituição que segue esse modelo de um consenso jurídico-político. Tá? Bom. Beleza? Eu já vou terminar daqui a pouquinho. Eu quero só adiantar um pouquinho mais, ainda mais que a gente ficou nesse negócio de começa, termina, começa, termina. Vamos lá. Isso aqui, gente, não tem nenhuma importância prática, mas eu preciso mencionar apenas para uma questão de vocês terem anotado, e se algum dia isso cair numa questão de concurso, e às vezes cai, vocês saberem do que está falando. Essa é uma classificação doutrinária.
A gente chama de poder constituinte originário puro quando a Assembleia Nacional Constituinte ela é eleita exclusivamente para fazer a Constituição. Feita a Constituição, o mandato daquelas pessoas se desfaz e acaba. Aí eu tenho que convocar novas eleições para o próximo Congresso daquele país. O poder constituinte originário impuro, ao contrário, é aquele em que os caras que são eleitos, parlamentares, não são eleitos somente para fazer a Constituição, mas, cessada a Constituição, eles continuam exercendo o mandato deles até o final. Tá? A ideia é de que o poder constituinte originário puro é melhor do que o impuro, mas, assim, não acho que assim, faça tanta diferença mesmo na prática. E, enfim, a Constituição de 88, por exemplo, não é de um poder constituinte originário puro, é impuro. Nem por isso ele é menos democrático, então, pelo contrário. Não acho que esse seja um problema. Tá? Ok? É só para vocês guardarem mesmo, tem implicação prática zero. Tá? Isso aqui sim, isso aqui tem aplicação, inclusive estou colocando ali uma decisão do STF sobre isso. Existe direito adquirido contra nova Constituição, tá certo? Eu posso falar em um direito que eu adquiri antes de 88 e que esse direito, portanto, ele deve continuar, eu devo continuar usufruindo desse direito mesmo com a nova Constituição? Então, existe direito adquirido contra poder constituinte originário, PCO aqui é o poder constituinte originário, tá, gente? Não é o partido da causa operária, não. A primeira resposta que vocês têm que dar com relação a essa pergunta é não, não tem, como está dito ali no slide. Tá? Não existe direito adquirido contra a nova Constituição. Ok? Por exemplo, sobre isso, tem uma decisão do STF, que tem lá na pasta de jurisprudência, que eu disponibilizei para vocês no plano de ensino, em que, nesse caso aqui, o STF vai reafirmar essa posição. Ok? Agora, apesar dessa ser a regra, eu preciso esclarecer alguns pontos aí. Então, vamos lá. Eu tenho algumas situações que podem gerar algumas consequências um pouco diferentes. Por exemplo, a Constituição nova, ela pode trazer uma regra X, diferente da regra que existia anteriormente, mas dizer o seguinte, olha, para aquelas pessoas que adquiriram o direito sob vigência da Constituição anterior, esses direitos continuam valendo, apenas que não vão ser geradas novas situações. Aqueles que já tinham adquirido o direito antes continuam, mas aqueles que novas situações já vão ser regidas pela nova Constituição. Ok? Deu para entender isso? Por exemplo, vocês terem um exemplo. A reforma da Previdência não é um bom exemplo, na verdade, Gustavo, porque eu vou falar da reforma da Previdência para falar sobre isso mais para frente, tá? Eu vou falar dela. Porque, na verdade, ela não é um bom exemplo nesse sentido. Mas, por exemplo, a Constituição de 88, ela diz o seguinte, a regra é, você só pode entrar no serviço público através de concurso. Tá? Só que ela também estabeleceu que as pessoas que já estavam trabalhando na administração pública sem concurso há mais de 5 anos permaneceriam nos seus empregos normalmente. Não, isso não é o quinto constitucional, não, Ana. Isso é outra coisa. Apesar de ser 5 também, mas o quinto constitucional é outra coisa. Tá? Ok, gente? Então, a Constituição expressamente manteve a regra anterior, mas com essa limitação. Olha, quem já estivesse trabalhando há mais de 5 anos. Se você quer entrar na administração pública agora, desde 88 para cá, através de concurso. Tá? Então, essa é a primeira exceção aí. A segunda exceção. Pode acontecer da Constituição
não falar nada sobre aquilo, nada sobre aquele assunto, nem a favor nem contra. A Constituição pode ser totalmente omissa com relação àquilo. Ela não repete a norma anterior, mas ela também não vai em sentido contrário à norma anterior. Se a Constituição não vai contra, tá? Se a Constituição não vai expressamente contra, nem pelo conjunto da Constituição, você não consegue ver que ela é contra, mas também ela não fala nada a favor, expressamente, a gente pode entender que a Constituição recepcionou aquele instituto. Traduzindo, se você ganhava aquele direito, se você tinha direito àquilo, você vai continuar tendo. Pelo fato da Constituição não ter falado contra. A Constituição não precisa falar a favor. A questão é se ela fala contra. Ok? Beleza? Segundo caso aí? Tá. Eu tenho um terceiro caso. Pode acontecer da Constituição falar contra. E a Constituição pode ser contra expressamente ou tacitamente. A Constituição pode claramente dizer que ela é contra aquilo ali, ou a Constituição, ou pela leitura de toda a Constituição, por uma leitura sistemática da Constituição, a gente entender que a Constituição está falando contra aquilo dali. Meu exemplo é a pensão das filhas solteiras de militares. Ok? Meu exemplo é justamente o caso da bendita pensão das filhas solteiras de militares, que é um caso que eu vou falar dele sempre, porque ele é um absurdo. Tá? Tem eu vou deixar no Classroom de vocês uma reportagem mais atual falando sobre isso, uma reportagem falando como funcionam as pensões milionárias de filhas de militares, que é para vocês lerem e passarem mal de raiva, assim, né? Porque, assim, a Constituição, ao estabelecer sobre o sistema previdenciário, ela não abarca essa possibilidade de pensão. Você sabe como é que funciona, né? Filhas de militares, de oficiais militares, depois que o pai morre, elas ganham uma pensão paga pelo Estado, ou seja, paga por nós, até que elas se casem. Percebam, estou falando só as mulheres têm direito a isso. Né? E é uma pensão, gente, que é com valores muito acima dos valores do teto máximo da Previdência Social. E aí o que vai acontecer é que tem muitas mulheres, tem uma reportagem antiga da Isto É sobre isso, que tem muitas mulheres que elas faziam o quê? Elas faziam casamentos só no religioso. Né? Quer ver se eu acho essa reportagem aqui? Não é da Isto É, não é da época. Aqui, ó. Depois vejam essa reportagem. Tá? Elas fazem casamento religioso. Só faziam casamento religioso. Porque daí elas continuavam solteiras. Assim. Isso é absurdo. Tá certo? Isso é uma loucura, isso é um disparate. Tá? Sim, surreal. Tanto que eu me lembro que teve uma que ela, em algum momento da vida, ela já com 50 e tantos anos, ela resolveu assumir que, na verdade, ela era um homem, né? Então, portanto, ela era um homem trans. Então, ele pediu a retificação do nome, do gênero, registro de nascimento, e o que aconteceu? Ele perdeu a pensão. Porque a pensão é somente para mulheres. Né? Choices. Agora, essa reportagem, que eu vou deixar lá no Classroom de vocês,
ela é absurda, assim. Deixa eu ver se eu tenho, acho que eu consigo o link aqui, deixa eu colocar aqui de uma vez. É uma reportagem do El País, que ela é bem atual, e ela vai mostrar como que legislações já posteriores a 88 legitimaram essas pensões. Está aqui. Depois vocês podem dar uma olhada nessa reportagem, porque a reportagem da época, ela falava só de uma coisa antiga. Essa reportagem, ela é bem atual, e ela vai falando de legislações que foram surgindo na época de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que continuaram estendendo essas pensões. Tá? Surreal. Surreal. A pessoa ganha na loteria, né? Ela tem a loteria de ser filha de militar. Enfim. Qual é a profissão dela? Ela é filha de militar. Né? Enfim, a Maitê Proença, a atriz Maitê Proença, é um caso desses, só que ela é filha de servidor civil, porque em São Paulo tinha uma regra parecida para altos cargos do serviço público estadual. Né? Muito bem. Aí é claro, né, gente? Essas mulheres são mantidas quase que no formol para elas não morrerem, assim. Os caras fazem de tudo para elas não morrer, porque o dia que a mulher morrer, a pensão acaba. Então a mulher já tem neto, bisneto, e elas não deixam a velha morrer, porque o dia que a velha morrer, acaba a pensão. Né? Então, assim, ela é tratada a pão de ló, é tratada Nossa Senhora, né? Porque, enfim. Tudo isso para dizer o quê? Depois leiam as duas reportagens, tá? Leiam as duas reportagens, que vale a pena vocês passarem raiva, igual eu passo toda vez que eu lembro desses casos. Vamos lá. Se a Constituição proíbe, tá? Se a Constituição proíbe, a gente pode ter duas situações. Vamos supor que a pessoa adquiriu um direito antes de 88, e ela está usufruindo ainda desse direito, como, por exemplo, uma pensão dessas. Tá certo? Uma pensão dessas. A gente pode ter duas possibilidades na doutrina. E vamos supor que agora, em 2021, o judiciário finalmente deu uma decisão dizendo que isso é um absurdo e que isso não poderia ter continuado acontecendo esse tempo todo. A gente tem duas possibilidades. A chamada eficácia retroativa mínima e a eficácia retroativa máxima. A eficácia retroativa máxima, que não é utilizada entre nós, seria que esse direito, como ele estava errado, eu deveria desfazer todos os atos jurídicos desde o dia em que a pessoa começou a receber. Sei lá, então se a pessoa começou a receber esse negócio em 1979, ela teria que desfazer, a gente teria que desfazer todos os atos de 1979 até 2021. Essa, só para vocês ficarem claros aqui, essa seria a eficácia retroativa máxima. Tá? A eficácia retroativa mínima, no entanto, ela estabelece que eu não desfaria tudo, eu só iria desfazer da Constituição para frente. Então, ainda que essa pessoa tenha começado a receber em 1979, o que ficou de 79 até 5 de outubro de 88 não é mexido. Eu só iria mexer naquilo que veio depois. Ok? Esse aqui é o derivado, vou começar a falar dele amanhã. Até aí, ok, gente? Beleza? Muito bem. Eu vou parar por aqui agora parar mesmo, né? Depois eu vou juntar esses vídeos